Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Graça e paz. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Estamos ao vivo pelo Facebook e gravando para o YouTube. Glória a Deus. MGA João Pessoa, Ministério Graça e Apostolado. Eu, pastor Francisco Lira, pastora Célia. Temos também o presbítero Souza. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. É bendito de todo o nosso louvor. Aleluia. Abençoado. Glória a Deus por esse ministério. Ministério Graça e Apostolado. Pregando o verdadeiro Evangelho, a graça e a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Hoje continuamos com aquela série de Crescendo na Graça de Deus. Aleluia. Hoje é a parte 5. Crescendo na graça de Deus. Para crescer na graça, nós precisamos conhecer alguns fundamentos da graça, que são muitos fundamentos. Os fundamentos para que possamos receber a graça, aceitar a graça, viver a graça. Porque não basta conhecer, saber. Eu durante mais de 10 anos sabia da graça. Conhecia, até pregava a graça, mas não como ela é. Por isso, depois de conhecer os fundamentos, alguns fundamentos, a gente vive a graça mais naturalmente, como se fosse algo natural. Amém? Porque para muitos, eu já ouvi muito essa frase, a obra de Deus para muitos é um peso. Para muitos é peso. Existe é pesada. A obra de Deus em certos lugares para certas pessoas é pesado, entendeu? É espinhosa, Por quê? Porque não conhece os fundamentos da graça, Porque aí, quando você conhece os fundamentos, você faz parte, Você passa a ter um entendimento que você é integrado, a graça. Aleluia. O tema de hoje é Crescendo na Graça de Deus, parte 5. Glória a Deus. Amém? E repetindo, alguns fundamentos que, no meu entender, o primeiro fundamento da graça é Isaías 46, 9. Podemos ler Isaías 46, 9. Você pode pegar aí papel e caneta, Bíblia, para você anotar e conferir na Bíblia. Glória a Deus. Amém? Pode ir. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nem outro.
Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Amém? Amém. Vou baixar mais esse alto demais. Passa aqui do meu lado. Não, mas estava diminuindo aqui. Tem essa tradução aí, Almeida revisada e atualizada. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante ou igual a mim. Glória a Deus, amém? Então, qual é o primeiro fundamento? Vamos entender. Soberania de Deus. Não sei se todos da graça entendem assim. É a soberania de Deus. Amém? Esse é o primeiro fundamento que nós precisamos entender. Por quê? Porque, entendendo assim, não vamos questionar certas coisas. Como eu questionava antes, né? Como assim Deus escolheu uns para salvação e outros para perdição? Não, Deus não faria isso, entendeu? Quer dizer, mas Ele é Deus e Ele faz o que quer. Ninguém aconselha. Deus não tem conselheiro. Amém? Ele não tem conselheiro. O conselheiro dele é quem? Ele mesmo, né? É Ele mesmo. Quando ele teve que jurar, ele jurou por quem? Por ele mesmo. Entendeu? Então o conselheiro é ele mesmo. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Então, veja que ele diz assim no versículo 8, né? Lembrai-vos disso e considerai, trazei à memória, ó transgressores. Né? Por quê? Porque questionava Deus. Deus dizia, faz assim, ele disse, não, mas assim não dá certo. E questionava Deus. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Amém, Jesus. Amém? Então ele diz, eu sou Deus e não há outro. Aí novamente ele repete, sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Amém. Glória a Deus. Então ele é soberano, não há outro, não há um igual, não há com que se possa comparar a Deus. Amém? Ou seja, o primeiro fundamento, que ele é soberano. Amém? Segundo, João 19:30. Por favor, você que está nos assistindo, caneta, papel e Bíblia. Glória a Deus. Amém? Para que você possa entender que eu estou só lendo. Não pode. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Glória a Deus. Amém? Amém. É isso. É igual? Enquanto Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Amém? Veja que ele diz, está consumado. Ou seja, está feito. Tudo está feito. Está consumado. Não. Se está consumado,
Então não faltou nenhuma obra para nós fazermos. Amém? Ele consumou tudo, ele fez tudo. Ou seja, todas as promessas de Deus, são mais de 8.000 promessas, entendeu? Todas as promessas de Deus, Jesus estabeleceu na cruz. Pronto, está consumado. Agora nós somos herdeiros de todas essas promessas, inclusive da salvação. A salvação é uma herança, né? Nós somos herdeiros da salvação porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação. Então, se Jesus morreu na cruz para nos dar salvação, estamos salvos para sempre. Glória a Deus. Não existe essa de... E se eu perder amanhã? Como você pode perder se ele já morreu por você? Se ele já te salvou. E ele te salvou com a morte dele. Se você perder... Vai ter que morrer de novo. E aí, para você ter de novo, ele teria que morrer de novo por você. Amém, gente. Entendeu? Mas ninguém pensa nisso, né? Se ensina por aí que você pode perder a salvação. Como eu posso perder se não foi eu que conquistei? Foi Jesus na cruz que morreu para me dar salvação. Então, ele morreu, ele já fez, ele já consumou a salvação. Amém? Já consumou a salvação. Diga, já consumou a salvação. Já consumou a salvação. Não, está consumado. Glória a Deus. Amém? Segundo fundamento, terceiro, aliás, né? Romanos 10:4, né? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Glória a Deus. Amém? Então, veja, Deus é soberano. Primeiro fundamento. Segundo, Jesus consumou a nossa salvação. Todas as coisas. Foi consumado na cruz. A lei findou em Cristo. O fim da lei é Cristo. Para quê? A justiça, justificação de todo aquele que crê. Não é mais pelas obras, é pela fé. Amém? Como Abraão. Veja, teve o tempo de Abraão até Moisés, aí depois, agora, novamente, o mesmo tempo, a mesma coisa. Como foi com Abraão, é conosco. Amém? Não é mais pelas obras, né? De Moisés até Cristo, pelas obras. De Abraão até Moisés, né? Pela graça, pela fé. Abraão foi justificado pela fé. De Moisés até Cristo, pelas obras. De Cristo para cá, pela fé. Amém? Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ou seja, pela fé agora. Abençoada, pela fé. Não é mais pelas obras. Ah, pastor, então tudo isso que eu faço é em vão? É em vão, porque não muda nada. É pela fé. Porque se tudo que você faz é por fé, entendeu? Você vai ter, mas não pelas obras. As obras que você fez foi em vão. Porque a conquista, ou seja, o alcance, você toma posse pela fé. Amém? Você toma posse pela fé. As obras não estão contabilizadas, né? Não contam. Elas não aparecem. Para Deus, elas não aparecem. Porque a justificação é pela fé. Glória a Deus. Esse foi o terceiro
Terceiro fundamento, né? Terceiro fundamento. Agora veja. Vamos ler de novo. Leia na Almeida revisada. Atualizada. 10 que Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então veja, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Glória a Deus. Amém? Então, não é mais pelas obras. A lei findou em Cristo. Veja o quarto fundamento, que é 6. Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Amém? Amém. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Abençoado, o pecado não poderá exercer mais nenhum domínio sobre você, como Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos, né? Ele fala: o bem que eu queria fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço, porque o pecado que me domina. Há uma lei em mim, a lei do pecado, que me domina, me escraviza e me obriga a fazer o que eu não quero fazer. Então o pecado exercia o quê? Domínio sobre ele. Amém? Então Paulo fala nesse capítulo 7, né, do homem sem Deus, do homem sem Cristo, né? Sem a lei, ou seja, sem a graça. Antes da cruz, o homem antes da cruz era assim, o pecado dominava. Aí aqui no quarto fundamento, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. O pecado não poderá exercer domínio sobre você. Por quê? Por quê? Ele foi aniquilado na Não cruz. está mais debaixo da lei. Não está mais debaixo da lei. Como Paulo diz no capítulo 7, o homem antes da cruz, o pecado dominava, porque estava debaixo da lei. Só que agora não está mais debaixo da lei. Por quê? A lei findou em Cristo, lá na cruz. Ele cumpriu a lei. Findou na cruz. Então, da cruz para cá não é mais lei. Por isso, o pecado não poderá mais ter domínio sobre a pessoa. Amém? Não tem mais domínio. Por quê? Não está mais debaixo da lei. Agora é a graça. Nós estamos debaixo da graça. Agora, se a pessoa faz, não é o pecado que domina ela. Ela faz porque quer. Faz porque quer. Simples assim. Mas tudo isso que as pessoas fazem de errado, faz porque quer? Exatamente. Porque não está mais debaixo da lei. O pecado não domina mais. O pecado ele foi aniquilado lá na cruz. O pecado ele foi aniquilado na cruz. Então ele não domina mais, não estamos mais debaixo da lei, porque a lei é que dava poder ao pecado. Amém? A lei que dava poder ao pecado. Se não tem mais a lei, não estamos mais debaixo da lei, a lei findou em Cristo, então a lei não dá mais poder ao pecado. E o pecado, não tendo poder, não domina mais. Amém? Então nós não estamos mais debaixo da lei. Ninguém, olha só, o mundo inteiro não está debaixo da lei. Está debaixo da graça. Então toda essa violência que domina o mundo aí, entendeu? Não é o pecado que domina, são as pessoas mesmo. São elas mesmo, porque não é mais o pecado que domina, porque o pecado perdeu a força dele.
agora nem é mais chamado de pecado, agora é chamado de obras da carne, né? Segundo a Bíblia, é chamado de obras da carne. Amém? São as obras da carne. Ou seja, o homem pratica aqui, ele colhe aqui. Veja que tem gente, né, que nem consegue morrer, né? Vive aí vegetando em cima de uma cama, vegetando mesmo, e não consegue morrer. Por quê? Está colhendo o que plantou. Só vai morrer depois de colher tudo. Ele não pode ir sem colher tudo. É obra da carne aqui agora, vai ter que colher. Plantou, colhe. Amém? Seria muito bom a pessoa plantar, né, e não colher, e ir embora sem colher. Não, vai colher. Plantou espinho, vai colher os espinhos. Em vez de plantar feijão, planta urtigas, né? Então vai colher urtigas. Vai deitar na urtiga, vai se vestir de urtiga, entendeu? Vai Comer urtiga. Vai comer urtiga, vai colher o que você plantou, entendeu? Aí as pessoas não entendem. Por quê? Porque não conhecem os fundamentos da graça. Ah, pastor, não aceito isso. Não, ora, o primeiro fundamento é Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Glória a Deus. Amém? Ele usa quem Ele quer. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Debaixo da graça. Um dia um irmão falou assim, tem gente que usa a graça para libertinagem, para viver de qualquer jeito. E não, ninguém usa a graça para isso não, porque a graça transforma. Ela liberta, ela converte, ela transforma. Quando a pessoa ela recebe a graça, ela é transformada. Amém? Ela é transformada. Ela é transformada em ovelha, né? E ovelha não vira lobo. A ovelha não vira lobo. O lobo pode se vestir de pele de ovelha, né? Mas a ovelha não vira lobo, nem cabrito, nem bode. Amém? A graça transforma, ela transforma, liberta, ela cura, porque a graça é Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. A graça é Jesus. Por isso que a graça, ela é rejeitada pelos religiosos. Porque Jesus foi rejeitado pelos religiosos. E nada mudou. Amém? Nada mudou. Continua do mesmo jeito. Os religiosos continuam rejeitando Jesus, anulando a cruz de Cristo, com tradições. Amém? Com tradições. Glória a Deus, aleluia. Esses são os 4 fundamentos da graça. Para que a gente possa entender, por exemplo, Efésios 1:3. Como é que a gente vai entender Efésios 1:3 se não conhecer os fundamentos da graça? As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Amém. Já fomos abençoados. Se não conhecer os fundamentos da graça, como é que vai entender Efésios 1:4? Ei. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Errou. Viu, amados, como se pode errar? Né? Se pode errar? Eu pedi para ler o quê? Efésios 1:3. 1:4. 4? 1:3 a pastora leu. Aí depois, como podemos entender, se não conhecer os fundamentos da graça, como vamos entender Efésios 1:4? Como também Já tinha sido lido. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e em caridade. Em caridade, amor. Glória a Deus. Entendeu? Aí, não conhecendo os fundamentos da graça, aí o irmão vai fazer o quê? Vai questionar. Você fala, nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. Aí eles não aceitam, eles não concordam. Aí, não conhecendo os fundamentos da graça, o primeiro que é Deus é soberano, a soberania de Deus, e esse mais 3 que nós lemos aí, entendeu? Como vão entender Efésios 1:5? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Lê na Almeida. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, fomos o quê? Predestinados. Ora, os crentes dizem que a doutrina da predestinação é uma seita, é do diabo, só que não, é de Deus. Quem nos predestinou foi Deus, não foi o diabo, foi Deus. Deus nos predestinou para a adoção de filhos, segundo a sua vontade, porque Ele é soberano. Por isso que precisamos conhecer o fundamento da graça, que é a soberania de Deus, para entendermos que Ele nos predestinou. O versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que todas as coisas faz, segundo o propósito da sua vontade. Amém? Entendeu? Ou seja, a soberania, veja aí, a soberania de Deus, glória a Jesus, amém? Quando nós entendemos a soberania, aí vamos aceitar a predestinação. Ele nos predestinou, amém, graças a Deus, obrigado Senhor, Ele me predestinou para a adoção de filho. Hoje eu posso clamar, Abba Pai, Glória. amém? Entendeu? Antes era Senhor, né? Cara no pó. Vinha curvado. Hoje não, Abba Pai. Glória. Entendeu? Porque somos filhos. Glória a Deus. Amém? Como vamos entender se não conhecer os fundamentos? Né?
Efésios 2:8. Aliás, 2:6. Primeiro 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Ora, como vamos entender que nós fomos ressuscitados? Olha só como é que Deus é soberano. Eu estou aqui, né, mas já fui ressuscitado por Cristo. Amém? Amém. E estou assentado nas regiões celestes em Cristo. Isso é loucura para o mundo. Tá? Isso é loucura. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. São salvos, vocês são salvos pela graça. Amém? Amém. Mas preste atenção que nós só estamos o quê? Lendo. Amém? Amém. Nós só estamos lendo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos introduziu, nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras, hoje, a suprema riqueza da sua graça, aleluia, Aleluia. por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Mas como não aceitar a eleição, a predestinação? Pois aqui dizendo, para demonstrar a sua bondade, a bondade de Deus, a graça de Deus. Ora, João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é o que? Graça. A graça está em toda a Bíblia. Amém? Amém. Deus olhou para a terra e diz a Bíblia que ele se arrependeu. É claro, Deus não se arrepende, né? Mas está escrito lá. E deve ter algum sentido, né? Eu creio. Agora, o meu parecer, né? Que está escrito, Deus se arrependeu para mostrar à humanidade, né, a gravidade do que estava acontecendo. Amém? Diz que Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. Então ele ia destruir, mas a graça dele alcançou quem? Noé. Ele viu Noé e salvou Noé. Não somente Noé e a sua família. Isso é graça. Amém? Isso é graça. Porque em toda a terra, veja que não foi em um país, em uma nação, em toda a terra, somente Noé. Porque não era Noé e a sua família, não, somente Noé. Era um homem bom, temente a Deus. Amém? Somente ele recebeu a graça de Deus. Então você vê a graça de Deus em toda a Bíblia. O amor de Deus. Deus é amor, não é? Não é isso que Deus é amor. Ou seja, Deus é graça. Então a graça é Deus. A graça é Jesus. O que é a graça? A graça é Jesus. Deus deu Jesus. Deus deu a sua graça por amor. Amém? Amém. Então, Jesus se entregar na cruz para ser sacrificado, crucificado, isso é o quê? Isso é graça. Glória a Deus. Amém? Mas por que o religioso, né, prefere pagar preço?
Prefere pagar preço. Não é? Por quê? Porque a tradição sempre foi assim. Sempre foi assim. E quando falaram para Jesus, porque tem um discípulo que era a tradição dos anciãos, não lava as mãos antes de comer. Aí Jesus disse, porque vocês quebram o mandamento de Deus pela tradição. Porque Deus disse, honra pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? Pai e mãe? É o devido respeito. É o devido respeito. Sim, e qual seria esse devido respeito? Reconhecer a autoridade da mãe, né? Honrar pai e mãe, sabe o que significa? Amar. Sabe o que significa? Sustentar pai e mãe. Sabia? Que honrar pai e mãe é sustentar pai e mãe. Ou seja, hoje os pais, né, pai e mãe se aposentam, né? Então tem uma renda quando chega uma certa idade, tem uma certa renda, né? Mas naquela época não tinha, né? Então os filhos sustentavam. Mas o que os religiosos faziam? Não, se o filho falar assim, não, a parte de honrar pai e mãe, eu vou dar oferta ao Senhor. Então, os religiosos estava tudo certo, estava tudo bem. Transgredindo o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é o quê? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é sustentar, né? Aí você vê que quando Jesus está falando, aí ele fala sobre isso. A parte que era para honrar pai e mãe, não, que seja oferta ao Senhor. Aí, se vai trazer oferta, está tudo bem. Então não precisa honrar pai e mãe. Transgredindo o quê? Quebrando o mandamento de Deus pela tradição. Amém? Amém. Aonde nós estamos? Efésios 2, 2:8. 2:8. Porquanto, pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Veja o versículo 9. Será que os religiosos não leem o versículo 9? Eu acho que não leem. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não, Por obras. não pelas obras. Está entendendo? Está escrito aí? Está escrito aí. Fala. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Então, não é pelas obras. Mas, abençoado, quem não aceita a salvação pela graça, como pode explicar o versículo 9? Não pelas obras. Ou seja, é pela graça, não é pelas obras. Aí o religioso diz, não, é pelas obras. Mas a palavra de Deus está dizendo, é pela graça, não é pelas obras. Aí o religioso diz, não, é pelas obras, não é pela graça. O religioso é contrário a Deus, é contra Deus. Deus fariseus. Amém? Não era assim que nós fazíamos? Nós não fazíamos assim? Não é pela graça não, é pelas obras, quando nós éramos lá da lei. Amém? Quando nós éramos crentes, né? Hoje somos cristãos, não somos mais crentes. Porque crente até o diabo é, né? Hoje nós somos cristãos, não somos crentes. Os crentes dizem que é pelas obras, não é pela lei. Tem irmão que diz assim, não, salvação é condicional. O que significa? Eu escolho para me salvar ou Está entendendo? É condicional. Você que escolhe se você É quer a ser hora. salvo ou não. na hora do momento. Aí eu vou contratar funcionário para trabalhar na minha empresa, mas ele que escolhe se quer trabalhar comigo ou não.
Isso não existe. Eu vou escolher quem eu quero que trabalhe comigo. Amém? Está entendendo? Quem escolhe? Sou eu. Você vai botar um empregado na sua casa, um cozinheiro, uma cozinheira. Aí eles que vão escolher se quer ou não trabalhar na sua casa. Não é você que tem que escolher. Para isso existe entrevista para você escolher. Amém? É ou não é? Agora tem aqueles que faz um cursinho para chegar a enganar, na entrevista enganar. Aí a pessoa vai contratar ele, mas foi enganado. Né? A pessoa que estava contratando uma ovelha, um profissional, e não, é um ator. Figurante. É um figurante. Entendeu? Aqui está bem claro, não é pelas obras. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, por ter feito. Não. Olha só, Jesus já respondia isso lá atrás, né? Jesus disse que o fariseu, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, né? Se gloriando. Ora, se ele for salvo pelas obras, ele vai se gloriar. Eu faço jejum 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo, faço isso, faço aquilo, subo um monte, oro 3 horas de joelho na madrugada, e ainda boto um milho no chão para me ajoelhar em cima do milho. Entendeu? Quer dizer, ele vai o quê? Se gloriar. Muito se gloria por aí, né? Muito se gloria por aí. Eu fiz. Eu. Aí Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Na graça. Entendeu? Quer dizer, então, tem lugar aí que só tem eu. Jesus não está lá. É um corre-corre, um pula-pula, um dança-dança. Entendeu? Aí, Jesus está ali. Só que não, porque só tem eu. Lá dentro só tem eu. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Glória a Deus. Amém? Então, abençoado. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Por isso que nós estamos aqui, em boas obras. Glória a Deus. Nós estamos em boas obras. Amém? Amém. E temos prazer. Olha, quem é que tem prazer em estar aqui? Glória. Se não for aqueles que foram criados em Cristo Jesus. Amém? Tem muitos que não têm prazer. Então não foram criados em Cristo Jesus, não foram eleitos, não foram escolhidos, não foram predestinados. Amém? Está entendendo? Está tão claro isso, por que não enxergam? Aí Jesus diz: por que não são das minhas ovelhas? Porque Jesus curava abertamente, em público. Curava cego, surdo, mudo, paralíticos, né? Purificava leprosos em público, não era escondido, em público. Aí chegam para ele: mostra alguns sinais para que a gente possa crer em ti, que és o Cristo. Mas como assim que eles não viam os sinais?
Como é que eles não tinham conhecimento dos sinais? Como é que os religiosos não têm conhecimento da verdade? Está aqui, está na minha Bíblia, está na Bíblia deles, está em todas as versões. Só muda as versões. Amém? Mas o sentido é o mesmo. Em todas elas está escrito: não vem das obras, em todas elas. Na católica, na Testemunha de Jeová, na adventista, em todas elas, na pentecostal, na Deus é Amor, em todas elas, na Universal, Internacional da Graça Mundial, tem todas elas. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Para que ninguém se glorie. Em todas elas. Glória a Deus. Crescendo na graça de Deus. Aleluia. Parte 5. Glória a Deus. E ainda vai ter a parte 6, porque a gente não vai terminar hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que tem muita coisa boa. Glória a Jesus. Crescendo na graça. Tem tanto o que falar. Tem tanto o que falar que eu acho que a gente levaria aí um ano para falar desse crescimento na graça de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nós vamos para Hebreus, onde nós paramos, na parte 4, Hebreus 5:11, né? Hebreus 5:11. Glória a Deus. Hebreus 5:11. Advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Lentos. Veja que o religioso, os crentes, eles são lentos para aprender. Imagine, eu levei 10 anos para aprender que é pela graça. Mas pode isso. Eu poderia estar aí 10 anos já pregando a graça, como ela é. Eu pregava uma graça, meia graça, né? Eu pregava a graça, mas pagava preço, fazia campanha, subia monte, mas pegava a graça, né? Que a salvação é por graça, não perde, salvo para sempre. Entendeu? Quer dizer, algumas coisas, né? Algumas coisas da graça eu pregava já. Não, ninguém perde salvação, porque não foi nós que conquistamos, foi herança, né? Herança da morte de Cristo. Jesus morreu e nos deixou essa herança. Então ninguém pode tirar uma herança. Amém? Ninguém pode tirar. Se o testador já morreu, a herança pode ser tirada se o testador for vivo, e só ele mesmo pode tirar o nome do herdeiro da herança. Não é isso? Mas se isso já tinha acontecido, já tinha morrido, então eu entendia pregar. Mas você veja como é lento, e essa lentidão para aprender, entender a graça,
atrasa em muitos anos o que a graça tem para nós. Veja que nós lemos no quarto fundamento. O quarto fundamento foi qual? Você abriu a Bíblia, alguém lembra? Verdadeiro é Cristo. Quarto fundamento. Pecado foi aniquilado. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei. O pecado tem mais domínio sobre nós. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Entendeu? Estamos debaixo da graça. Quer dizer, essa lentidão faz com que a pessoa não compreenda, não entenda, não receba, né, os benefícios dessa graça. Eles estão debaixo da graça, mas vivem como se estivesse debaixo da lei, praticando a lei, vivendo com medo, desesperado. Ai, meu Deus, eu fiz isso e agora? E agora? E se Jesus voltar agora? Antes que eu peça perdão? Né? Como alguém chegou para mim e falando: ah, pastor, mas alguém está vivendo lá no mundo, alguém está lá fazendo, aí morre sem ter tempo de pedir perdão a Deus. Pode ser salvo? Ele não pode ser salvo. Amém? Por quê? Lento para aprender, não consegue aprender a graça. Você conversa com um religioso, é como você conversar com uma criança. Aí você tem que, na tua mente, puxar, né, entendimento lá de conversa de criança, para que a criança entenda. Você não pode falar de coisas de adulto com uma criança que ela não vai entender, correto? Concorda comigo? Aí você tem, né, você está conversando com uma criança, puxando conversa com uma criança, aí você busca na mente coisas que seja de criança, não é isso? Está entendendo? Coisa de criança. Aí você conversa com um religioso, aí você vê que eles estão, é a mesma coisa, entendeu? Espiritualmente falando, coisa de criança. Coisa que você aprendeu no primeiro dia que você disse: eis-me aqui, Jesus. Aí você aprendeu, né? Você escutou. Só que um ano depois, aquilo que você ouviu no primeiro dia, nos primeiros dias que você chegou, já não te interessa mais. Não convém mais. Quer dizer, você quer coisas mais altas, mais avançadas. Sim ou não? A pessoa está lá criança está lá no jardim, aí ela vai lá para o primeiro ano, aí vão trazer para ela coisa do jardim, vão trazer coisa do primeiro ano, e assim sucessivamente, do segundo, do terceiro, do quarto. Sim ou não? E na vida espiritual? As pessoas sempre no jardim, estão sempre no jardim, sempre precisando de conversas, né, do jardim. Amém? Se tornar o quê? Lento. Quanto a isso, temos muito o que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornasse indolente para aprender. Então, como é que você vai ensinar um indolente? Amém? Como é que você vai ensinar uma pessoa que é indolente, é lento para aprender? Tu tem que ter muita paciência para ensinar um indolente. Senão você estressa. Você vai querer abrir a cabeça dele e colocar lá dentro da cabeça o que você está ensinando. Porque você fala 1000 vezes e ele não aprende. Amém? Assim é um indolente. Então, tornaram-se indolentes para aprender. Versículo 12.
fundamento sólido. 12. Não, 12. Você leu 11, agora 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Amém. Ora, apesar de que a essa altura já deveis ser mestre, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez, veja só, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Amém? Amém. Ou seja, ao invés de estar recebendo ensinamento mais elevado, né, mais espirituais, ainda precisa dos princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Que é Cristo, né? Jesus veio, o Messias, né? Habitou entre nós. Curou enfermos, ressuscitou mortos, batizou, foi batizado, fez maravilhas, né? Teve fome, multiplicou pães, peixes, andou sobre as águas. Entendeu? Já pensou? Fazermos culto, entendeu? E ter que falar isso todas as vezes para a pessoa, porque a pessoa esqueceu que Jesus habitou entre nós. Que Jesus havia sido prometido, né? Os profetas falavam sobre ele. Aí, mas ele morreu na cruz. Foi crucificado na cruz. E aí todo mundo ficou triste. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Olha, isso é quando a pessoa chega, é criança, né? Recém-nascido. Amém? Está iniciando na caminhada com Cristo. Precisa saber esses princípios elementares, né, da palavra de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aí tem que ir lá para o primeiro capítulo de Gênesis, entendeu? Os princípios elementares da palavra de Deus. Ao invés de você estar ensinando sobre Romanos, né, Efésios, Gálatas, né, aí tu está lá em Gênesis. Você não pode nem chegar até Abraão, porque aí já é algo mais elevado. Aí tem que continuar lá. Amém? Porque são indolentes para aprender. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é o quê? Versículo 13. Ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Já devia estar ensinando. Como é que vai ensinar se não tem experiência no ensino da justiça? Se não sabe o que é graça, se não compreende a graça, se não aceita a graça, que a graça para eles, né, é como a cruz para o diabo, né? Entendeu? Eles fogem da graça como o diabo foge da cruz. Não tem um ditado assim? O diabo foge da cruz?
Então, eles fogem da graça. Para eles, graça é uma heresia. Mas como heresia, se é o amor de Deus? Se a graça é Jesus, se a graça é Deus, se é o amor de Deus. Amém? Jesus veio trazer a graça. João 1,17, Jesus veio trazer a graça. Moisés veio trazer a lei. Jesus veio trazer a graça. Ora, eu prefiro Jesus, mas eles preferem Moisés. Continua aí nas obras, querendo praticar a lei, que nem foi para nós. A lei foi para os judeus, nem foi para nós, somos gentios. A lei foi para os judeus. Amém? Amém. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, a criança, né, não consegue discernir o bem do mal. Né? Por quê? Tornaram-se indolentes, né? Tardio, lento para aprender da graça. Nós temos esse mesmo exemplo com os hebreus, quando saíram do Egito, no deserto. Eles foram lentos para aprender, depender de Deus, para aprender que Deus é soberano, para aprender que Deus estava no controle, que tudo que eles tinham que fazer era confiar em Deus. Eles não confiaram, e o que aconteceu? Ficaram 40 anos andando em Ciro. A igreja evangélica está aí há mais de 100 anos andando em Ciro. E a graça está lá no centro. E eles não veem a graça. Eles não chegam na terra prometida, que manda leite e mel. Que é o quê? A graça de Deus. Aleluia. A graça. A graça. A terra que manda leite e mel. Ele não consegue enxergar. Por quê? O véu não foi tirado. O véu só é tirado por Jesus Cristo quando o crente se converte. Amém? Quando o crente se converte, aí o véu é tirado. Aleluia. Aí, é claro que a gente vai ter a parte 6, né, que não deu para terminar. Quero ler o capítulo 6 de Hebreu, versículo 12, para a gente encerrar. Vamos ler nas 3 versões. 6, 12. Capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Glória a Deus. A herança prometida. Amém? Almeida atualizada. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória a Deus. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Glória a Deus. Amém? Amém. Ou seja, aqueles que recebem a herança prometida, quem são? Os da graça. Glória a Deus. Amém? Amém. Os da graça. Glória a Deus. Então, abençoado, vimos aí que temos
né, iremos ter a parte 6. Amém? Hoje, parte 5. Né? Crescendo na graça, parte 5. Glória a Deus. Então precisamos crescer na graça de Deus. Conhecer os fundamentos da graça. Para poder receber, sem questionar, né, essa graça maravilhosa. Amém? Essa graça maravilhosa. Salvação pela graça. Glória a Deus. Salvação é pela graça. Salvação é pela graça. Nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Então receba esse apostolado hoje, em nome de Jesus. Nós estamos, né, aqui em João Pessoa, MGA João Pessoa. Glória a Deus. E que o Espírito Santo ilumine o entendimento de todos, para que essa graça seja abundante na vida de todo aquele que assistir essa pregação em nome de Jesus. Laílma Meira, Sônia Silva e mais 56 pessoas assistindo. Aleluia, glória a Deus. Que haja anjo a favor de vocês todos e que essa pregação faça diferença na sua vida. Glória a Deus. E que desejo do seu coração Deus venha realizar em nome de Jesus. Graça e paz. Amém, graça e paz. Amém.